Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 7. Gênesis capítulo 2, a partir do verso 7. A palavra do Senhor nos diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, e que rodeia a terra de Havilá, e onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cux. O nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Assíria. E o quarto é Eufrates. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, era um e outro, o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Você confia na palavra de Deus? Você confia que a Escritura foi a palavra revelada pelo Senhor, que ela é inerrante, a nossa única regra de fé e prática? Você crê nisso? Você crê que o que o Senhor revelou e nos ensinou é bom e devido para as nossas vidas? Você crê que Deus colocar uma ordem para as coisas significa que esta é a ordem não só boa, não só mais sábia ou de melhor funcionamento, mas é a ordem devida das coisas? Se assim Deus o ensinou nas Escrituras? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Nós somos, obviamente, no nosso dia a dia, confrontados e convivemos com formas de pensamentos muito distintas à nossa fé, muito distinto daquilo que a Escritura coloca. O mundo, ele não se submete às Escrituras, ele não deseja as Escrituras, ele não liga para o que a palavra de Deus diz. Na verdade, mesmo que nós falemos num período cristão da história da humanidade, sendo que nós já vivemos um período pós-cristão, nós estamos falando do Ocidente. Nós estamos falando de parte do mundo. O Oriente, ele nunca foi cristianizado como foi o Ocidente. O Oriente, ele nunca teve a palavra de Deus no seu geral, nas pessoas em sua maioria,
como algo pelo que nutrir respeito, se submeter às Escrituras. Então, quando nós falamos de uma sociedade cristã, de tempos cristãos e pós-cristãos, nós estamos falando basicamente do Ocidente. Isso significa que não houve um período na história que pensamentos e formas de pensamento tenham se levantado e que eles fossem contra a palavra de Deus. E não necessariamente que eles tenham se levantado para confrontar a palavra de Deus. Porque muitas das pessoas que criaram suas filosofias sequer sabiam da existência das Escrituras. Ainda assim, esses pensamentos eles são levantados contra a revelação de Deus. Se nós lembrarmos de Romanos capítulo 1, Paulo diz que o homem tenta, por sua impiedade, deter a verdade de Deus revelada na natureza. Então, ainda que a pessoa não tenha um conhecimento das Escrituras, ela tendo o conhecimento da natureza, tendo o conhecimento da criação, e que esta revela o ser de Deus, seus atributos, a sua divindade, o seu poder, esse homem tenta fugir desse Deus com a sua impiedade, com práticas e ideias que venham a contrapor o que ele aprende da própria natureza. Muitas vezes adorando a própria natureza, ignorando que ela é criada e que, portanto, deveria se adorar esse Criador. Então, compreendendo isso, queridos, nós precisamos, quando pensamos em família, ter extremo cuidado quando nós lidamos com os conceitos de família ou com os conceitos de relacionamento que o mundo tem proposto. Quer dizer que está tudo errado? Quer dizer que todas as ideias são indevidas? Que todas as ideias devam ser rejeitadas? De forma alguma. As pessoas muitas vezes fazem observações corretas, falam verdades que precisam ser atentadas por nós e utilizadas por nós, e que por muitas vezes até expressam ensinos bíblicos. A dificuldade, obviamente, é que essas verdades muitas vezes elas estão unidas a outras ideias que vêm a colocar tudo a perder no fim das contas, nos direcionando para longe de Deus. E precisamos entender isso. Nós não queremos somente algumas verdades. Nós queremos a verdade de Deus que nos conduza a Deus. Eu não quero simplesmente um bom relacionamento familiar, por exemplo. Eu quero um relacionamento familiar que me conduza a Deus. É diferente. Porque nós olhamos famílias até de pessoas que são ateias. Ninguém ali naquela casa crê em Deus e convivem bem. Estão em paz. Não tem conflitos. Há respeito entre eles, há amor, há cuidado. Ou seja, de forma alguma vamos ensinar ou dizer que o fato de sermos cristãos ou de crermos na palavra de Deus nos transforma numa família comercial de margarina. Tudo lindo e maravilhoso. Todos acordam cedo, animados, bem vestidos, penteados, até maquiados. Sentam-se todos à mesa para comer um café da manhã, que sabe lá quem fez, porque a mãe também está chegando, né? Já viu isso? Eu lembro do comercial de margarina, todo mundo chegando lá e a mesa posta. Quem fez o café? Tipo, comercial de margarina não existe, querido. Quer dizer, o comercial em si existe, né? O que acontece lá não é bem assim. É muito difícil uma família que não tem conflitos, mas às vezes até ateus, até pessoas que não vivem nos mesmos princípios que nós, conseguem um relacionamento familiar bom, correto entre eles. Mas nós não queremos apenas o que é bom. Nós não queremos algo que simplesmente seja pacífico. Nós queremos algo que glorifique a Deus. Nós queremos algo que nos tenda ou nos direcione ao Senhor. Não basta ser prazeroso. Não basta ser algo que simplesmente atenda às nossas expectativas. Tem que ser algo como o Senhor colocou. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos olhar para o texto de Gênesis 2 e vermos a família como ela foi criada. Porque o modo como Deus criou e estabeleceu a relação entre homem e mulher, que é o princípio da família, é a ordem que nós devemos entender que Deus quer. E se você reparou bem, eu tomo o cuidado muitas vezes de pregar no Antigo Testamento, mas trazer textos do Novo Testamento, para que ninguém diga, isso é daquela cultura bárbara do Antigo Testamento. Não.
nós vamos perceber que os princípios aqui colocados, eles permeiam toda a Escritura, de modo que os escritores do Novo Testamento se apoiavam nesses princípios para instruírem a igreja do Senhor. Até porque essa era a Bíblia que a igreja utilizava. Mas o que está acontecendo aqui de fato? Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas. Deus estabeleceu o lugar do habitat humano e como cada coisa funcionaria. Eu não sei se você percebeu, mas Deus passou 6 dias arrumando a nossa casa. Deus passou 6 dias colocando cada coisa no lugar para que o ser humano estivesse ali e fosse o vice-regente deste reino e expressasse o mandamento, a vontade de Deus na sua relação com o próprio Deus, com o próximo e com as coisas. Nessas 3 áreas da vida, o ser humano deveria expressar a vontade de Deus, expressar o fato de que ele é feito à imagem e semelhança do Senhor. Você achou que isso era só para você ficar bonito, né? Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. Não. Tem muito mais a ver com o modo como você se relaciona com o próprio Deus antes de tudo, porque animais mesmos, eles não têm uma relação com Deus propriamente. Eles não têm uma troca com o Senhor em que Deus se revela e há afeto nessa revelação, nessa relação. Animais não amam, não louvam a Deus no sentido de diretamente se voltarem ao Senhor e dizerem um elogio a Deus. Tu és grande, tu és poderoso. Animais não fazem isso. Seres humanos o fazem. Quando a Bíblia diz que a criação louva a Deus, significa que a criação, funcionando como ela deve funcionar, ela expressa a perfeição, sabedoria e poder desse Deus que a criou. É assim que ela louva. Mas você não. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e quando você se relaciona com o Senhor, isso tem um significado existencial profundo, porque isso vem de como Deus te fez. Deus te fez para Ele. Portanto, Ele fez a família para Ele. E é isso que o ser humano deveria entender. Ele é colocado nesse habitat que foi todo preparado para a sua chegada, mas ao chegar nesse habitat, ele recebe ordens, direcionamentos. Você deve fazer isso e não deve fazer isso outro. Você tem esse trabalho, você deve executar estas tarefas, mas deve ficar longe deste fruto que lhe é proibido, o conhecimento do bem e do mal. Veja, Deus deixa claro para o ser humano que este mundo não pertence a ele. Isso tem implicações grandiosas para o modo como você se relaciona com este mundo. Ainda que Deus nos mande dominá-lo, Ele nos manda dominá-lo expressando o Deus que criou de modo belo, cuidadoso. E nós, pecadores, fazemos como? Cuidamos deste mundo, o exaurindo, o destruindo. É assim que nós fazemos. Mas quando se volta para a família, há uma ligação de por que Deus fez a família. Deus deu todo esse trabalho ao ser humano, estabeleceu uma aliança com este homem, uma aliança de vida e morte, obedeça e viverá, desobedeça e morrerá. Então ele diz, não é bom que o homem fique só. Não é bom que o homem fique só. E então ele cria a mulher. Daí a gente tira o primeiro princípio, que foi o que Paulo apontou lá em 1 Coríntios, que nós precisamos entender nessa relação marido e mulher. Primeiro veio o homem. Primeiro veio o homem. Isso é uma cinte, né? Porque como que pode existir o homem sem mulher? Como alguém pode pensar que nasce um ser humano, que surge um ser humano sem mulher? E aí que está a diferença entre, e aqui eu vou usar esses termos, entre a ordem criacional e a ordem natural das coisas. A ordem criacional é Deus dando o pontapé inicial, colocando as coisas como elas se estabelecem, colocando as coisas como elas devem serem guiadas, serem direcionadas, os princípios de como tudo funciona. Depois ele estabelece uma ordem natural das coisas, que é como essas coisas vão progredir, elas vão continuar para que funcionem. E aí ele estabelece que da relação marido e mulher surja o ser humano. Nasça o ser humano.
Porque ainda que pareça absurdo você dizer que o homem veio primeiro, como assim? As pessoas nascem da mulher, mas sem um homem, como é que vai nascer alguma coisa da mulher? Já parou para pensar? Parece absurdo a gente pensar que o homem veio primeiro, mas se a mulher veio primeiro também e não havia um homem para ela, como é que veio o ser humano seguinte também? Eu suspeito que no Éden não havia clínica de fertilização in vitro. Eu suspeito. Eu não sei, às vezes tinha, não andei por lá, eu não sei, vai que tinha lá no setor comercial deles lá uma clínica dessas. Mas eu suspeito que não. Então eu suspeito que tão absurdo pensar que a mulher veio do homem é pensar também que viria alguma coisa da mulher sem o homem. Então Deus ele estabelece um princípio quando ele cria o homem primeiro. E ele cria este homem e estabelece a aliança com este homem. A mulher ainda não tinha sido criada e Deus já havia estabelecido os termos, Deus já havia estabelecido o propósito do ser humano, o que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. A mulher já nasce nesse contexto, ela já é criada, melhor nem dizer nascer, né? Ela é criada, ela é tirada do homem nesse contexto, nessa realidade já estabelecida. Homem, você tem uma tarefa. É interessante que Deus criou os animais segundo as suas espécies, macho e fêmea, dando ordem à terra que os produzisse. Não é interessante? Todos os animais eles já foram criados aos pares. O ser humano não. O ser humano não. Com o ser humano, ou para o ser humano, com quem Deus fez a aliança, Deus primeiro cria um homem, firma essa aliança e mostra para ele: você é o primeiro, mas não é bom que você esteja só. Mas esse é um outro ponto. Mas o fato é que Deus coloca o homem encabeçando essa história, Deus coloca o homem encabeçando essa tarefa que precisa ser entregue diante dele. Isso significa que a razão de existência do homem é servir ao Senhor. Vamos voltar lá no texto de 1 Coríntios, deixa marcado aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 2. E vamos voltar lá, 1 Coríntios capítulo 11. Paulo ele vai falar do modo como se deve profetizar e orar e mostrar que o homem, ele foi colocado na igreja do Senhor como aquele que lidera a igreja e expressa o governo de Deus na igreja, e ele também vai dizer lá em Efésios capítulo 5, também no lar, ele expressa essa liderança divina, ele expressa esse governo divino. Mas olha algumas coisas interessantes aqui que a gente precisa perceber como essas coisas se dão. De fato vos louvo, a partir do verso 2, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vos entregueis. As pessoas costumam falar mal de tradição, mas a tradição nem sempre é algo ruim. Por exemplo, a igreja presbiteriana é uma igreja que tem por tradição ter escola dominical. Isso é uma tradição ruim? Isso é mal? Abaixo a escola dominical! Pois é, mas esse grito existe. Porque diz que é tradicionalismo e as pessoas não percebem o valor de algumas tradições. Então, a gente ouve tradição e geralmente a gente tem um olhar um tanto quanto averso a isso, mas não. Paulo olha que essas são tradições que eles deveriam observar. Porque essas tradições, elas ajudavam o relacionamento da igreja dentro de uma sociedade que tinha alguns parâmetros ou algumas formas de se fazer e enxergar as coisas que as mulheres cristãs precisavam observar para não serem mal vistas na sociedade, não darem mau testemunho por causa disso. Então Paulo vai trabalhar esses temas. Querendo, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Veja, Deus ele trabalha uma hierarquia. Deus ele trabalha aqui por meio do texto sagrado uma hierarquia. Existem pessoas que estão à frente e existem pessoas que vêm depois. Então ele coloca quem é o cabeça do homem? É Cristo. Enquanto o homem é o cabeça da mulher. Em última instância, quem é o cabeça da mulher? Cristo.
Em última instância, o cabeça da mulher é Cristo. Por quê? Porque se o homem for devidamente encabeçado por Cristo, e ele ser o cabeça da mulher, ele vai conduzir a sua esposa a Cristo, o seu lar a Cristo. Então perceba, assim como na criação, o fato do homem vir primeiro significa que o homem tem o papel e a tarefa de conduzir todos a aliança com Deus, fazendo todos entenderem em seu lar, existimos para o Senhor. O que isso deve falar para você, jovem? O que isso deve falar para você, minha jova? Pensa bem com quem você vai casar. Aproveita que você está novinha. Vai estabelecendo parâmetros. Vai estabelecendo bem a ideia. O que eu quero de um homem? O que eu quero de uma mulher? Espera aí. A Bíblia, ao me ensinar a primazia do homem, o lugar de governo do homem, ela me ensina que isso vem da ordem da criação, demonstrando que a família, ela segue não um projeto próprio, mas ela tem um propósito nas mãos de Deus. Eu preciso de um homem que queira viver esse propósito. Eu preciso de um homem que queira isso para a sua vida. Escolha bem. Pense bem. Porque senão, queridas, você vai ter alguém sobre suas vidas, que vai encabeçar as suas vidas, e é a ordem do Senhor que o homem seja o cabeça da mulher. Não deixe o que vem de fora venha dizer para você o contrário. E aí você vai escolher um homem que não vai querer impor a palavra de Cristo em seu lar e sobre a sua vida, coisa que você deve receber com amor. Mas você vai ter um homem que vai impor a sua própria vontade, as suas próprias coisas sobre você. Já pensou isso? Alguém que não vive, não quer, não ama, não quer compartilhar com você a palavra de Deus, e você vai ter que submeter o seu desejo, porque a palavra de Deus nos ensina isso. Que a mulher esteja sujeita ao seu marido. Ou vamos negar o texto claro das Escrituras? Ou vamos fazer malabarismos hermenêuticos para fazer a Bíblia dizer o inverso do que ela diz? Não podemos fazê-lo. Mas não se esqueça, mulheres, hoje vocês vivem em tempos que ajudam vocês. Vocês podem escolher mais. Os casamentos arranjados ficaram para trás. Casamentos arranjados ficaram para trás. Se bem que eu conheço tantas pessoas que viveram casamentos arranjados e agradeceram seus pais pelo que eles arranjaram. Porque pais amorosos escolhem bons partidos para suas filhas e para os seus filhos. Eu lembro da minha professora de quarta série, tia Dirce. Tia Dirce, ela teve um casamento arranjado. Ela foi entregue ao seu marido. E ela falou, o primeiro ano eu chorei, chorei, chorei. Segundo ano eu parei de chorar. Fui viver a vida porque não tinha jeito. Era ele o meu marido. Não podia divorciar. Ele não deixava. No terceiro ano eu já não vivia mais sem ele. Eu descobri que eu só não gostava dele porque eu não gostava dele, mas ele era uma pessoa maravilhosa. E morreram, ele morreu primeiro que ela, e ela morreram felizes juntos. E ela falou, meus pais fizeram um bom casamento arranjado para mim. Graças a Deus. E ela nem crente é, ou era, tia Dirce já partiu. Mas o que ela deixa muito claro aí nessa situação é que um bom cabeça do lar vai trazer satisfação para você. O bom cabeça do lar vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a se desenvolver, vai te ajudar na sua vida espiritual, enquanto você o ajuda também. Então escolham bem. Escolham bem. Porque se vamos obedecer ao Senhor e entender que há hierarquia, veja, Paulo colocou essa ordem, Cristo, homem, mulher, mas depois ele submete o próprio Jesus à pessoa de Deus. O próprio Cristo está submetido ao Pai, não numa submissão existencial, não como se o Filho fosse menos que o Pai, mas a Escritura nos ensina na economia divina que Deus é aquele que envia o Filho e que o Filho faz as coisas para o prazer do Pai. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem, assim como o Pai,
a mesma natureza, a mesma vontade, o mesmo poder, mas ele submetia suas coisas às coisas do Pai. E interessante que o Pai agia para que a sua glória transparecesse através do Filho, que era a expressão exata de seu ser. Se o próprio Jesus aceita a submissão, por que relutamos tanto com esse conceito? Senão por causa da pecaminosidade dos nossos corações. Senão porque estamos deixando que o que venha de fora nos ensine como devem ser os relacionamentos. Deus criou com esse princípio. A tal ponto que Paulo vai dizer que a mulher, ela é a glória do seu marido. A mulher é a glória do seu marido, como Cristo é a glória do Pai. Quando todos estão cumprindo suas funções, fazendo o seu trabalho, servindo a Deus com suas vidas, o que vai transparecer é a glória de Deus. Imagine você chegar num lar de uma mulher que ama o Senhor, de um marido que ama o Senhor e de filhos que aprenderam com seus pais sobre este amor. Eu duvido que você não enxergue glória. E eu duvido que um líder de família não se sinta honrado e glorificado numa mulher que se uniu a ele no serviço a Deus. Então o problema, queridos, não está na submissão. O problema é em a quem vocês têm aceitado se submeter. E não tem medido isso antes. Não tem pensado nisso antes. Tem se deixado levar por outros conceitos, valores e desejos do seu coração. Porque tem muita gente boa aí, gente correta, gente agradável de se conviver, mas que não divide a fé com você. E que em última instância não vai te submeter ao Senhor. Vai te submeter às práticas dele, aos desejos dele, à vontade dele das coisas do mundo, do convívio com as pessoas do mundo. Se tem algo que eu ouvi nesses 20 e poucos anos já de pastorado, repetidamente, é dizer: pastor, eu tenho um bom marido, ele é uma boa pessoa, mas ele não me ajuda com o Senhor. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi isso. Não faça isso. Moças, vocês vão casar, Deus queira que vocês formem suas famílias, mas procure um homem que seja homem de Deus, que queira te submeter a Cristo e não ao seu coração pecaminoso. Essa foi a ordem. O homem veio primeiro. E Deus então coloca que justamente temos um serviço, um trabalho a ser feito, e que não é bom que nós estejamos só. Veja, volte lá para o texto de Gênesis. É dado uma aliança. Essa aliança, se você lembrar bem, desde o capítulo 1, é dado fecundidade ao homem para que ele encha a terra. É dado ao homem o poder de poder multiplicar a imagem e semelhança de Deus. E de poder viver essa aliança, de poder desfrutar desse jardim, desse habitat que foi preparado por Deus para o serviço do homem diante do Senhor. Então ele diz: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Mas por que tem tanto camarada que parece que está fazendo de tudo para ficar só? Trata a mulher feito um cavalo. Trata a mulher como um objeto, como uma serviçal. Que, aliás, às vezes não trata nem a serviçal desse modo, mas trata a mulher assim. Por quê? Por que tem homens que não compreendem que é mal estar só e que é uma bênção de Deus o fato de ter uma mulher junto dele? Que é uma glória que Deus compartilha com ele ter alguém com quem dividir a vida e o serviço ao Senhor. Sabe por quê? Porque este homem não está vivendo para o Senhor. Ele está vivendo para si.
E às vezes a mulher atrapalha ele a fazer o que ele gosta, a fazer o que ele quer. Ou então a mulher não atende às expectativas dele. Se tem uma coisa que é tão complicado para nós entendermos, é que as pessoas não estão aí para atender às nossas expectativas, nem o seu cônjuge. Já parou para pensar nisso? Nem seu cônjuge foi feito para atender às suas expectativas. Seu cônjuge foi feito para se unir a você ao serviço do Senhor. Por isso, os seus parâmetros têm de mudar. Não adianta você olhar que a pessoa é bonita, cheirosa. Não basta ser inteligente, talentosa. Não basta ser uma pessoa assim. Tem que ser alguém que vive a fé, que compartilha a fé com você, que possa, aí sim, atender os propósitos e parâmetros de Deus. É isso que você busca. É isso que você deveria buscar. E é isso que você não está entendendo, que muitas vezes você está alimentando na sua vida o desejo de ficar só, enquanto Deus diz, não é bom. Eu dei uma obra que vocês fizessem, e essa obra ela é melhor vivida em unidade, em comunhão. Nós lemos aqui Cristo ensinando os discípulos a se amarem uns aos outros. Lembra? João capítulo 15. Esse foi o mandato do Senhor. Nós temos um mundo que nos odeia, nós temos um mundo que se levanta contra as coisas de Deus. Um mundo que dificulta já a nossa existência como igreja, a nossa existência como servos de Deus. Um mundo que por muitas vezes quer que nós nos calemos quando falamos dos nossos princípios. E você quer viver só. É interessante que antes do Evangelho nos ensinar a amarmos os nossos irmãos para unidos vivermos a obra de Deus, ou seja, em toda a história da humanidade continua sendo verdade que é melhor servir a Deus com alguém ao lado. Antes disso, vem Gênesis 2 e nos diz, diante da obra de Deus a ser feita, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, isso é, como ele. Capaz como ele. Existente como ele. Então a mulher ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Ela é feita à imagem e semelhança de Deus, porque ela é feita daquele que é a imagem e semelhança de Deus. E ela não é feita do pó da terra também. Ela não é feita simplesmente dando ordens à terra, porque, não sei se você já reparou, olha aí na tradução, volta aí em Gênesis capítulo 1. Volta lá. Você vê, por exemplo, no verso 21. Olha aí, Gênesis 1, 21. Aí você tem a palavra aí, criou. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas. Aí você vai agora, lá para o verso 26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa palavra fazer é diferente de criar. Deus dá ordem à criação para que as coisas surjam, dá ordem às águas para que surjam os peixes, dá ordem à terra para que surjam os animais que voam, que rastejam, todos os tipos de animais. Tudo pela ordem, tudo por sua palavra. Mas quando ele fala do homem, ele diz, vamos fazer o homem. E ele trabalha o pó da terra, ele trabalha daquele barro. Deus estava manufaturando o homem. É o que essa palavra significa. O homem é uma manufatura de Deus. É como se Deus tivesse descido à terra. Alguns teólogos até dizem isso, como se Deus tivesse tomado a forma que ele iria dar ao ser humano, porque nessa forma também Deus expressa a sua imagem e semelhança e faz o ser humano, sopra nele, nas suas narinas, o sopro divino, para que ele se torne alma vivente também, como os outros animais são alma viventes, mas diferente dos outros animais, só ele é a imagem de Deus. Ele faz esse homem de uma forma especial, de uma forma distinta. E quando ele vai fazer a mulher, ele igualmente a faz de uma forma especial, de uma forma
distinta. Ele não dá ordem à carne do homem, à costela do homem. Vamos lá, costela, bota uma mulher para fora aí. Não. Ele dá sono ao homem. Ele pega a costela do homem. Ele faz dessa costela a mulher. Também é diferente. Tão diferenciada quanto é a criação do homem, é a criação da mulher. Que do homem é feito do barro, e Deus lhe dá a imagem e semelhança. Mas a mulher ela já tem na sua origem a imagem e semelhança, desde o princípio. Se nós não compreendermos o quão especiais são as mulheres, o quão necessárias são as mulheres em nossas vidas, nós vamos continuar olhando para o lado. Nós vamos continuar as tratando como simplesmente, ela é uma mulher independente, ela não precisa de mim. Não. Não importa que elas sejam independentes, não importa que elas sejam capazes. Importa que eu compreendo o valor daquilo que Deus me deu, que eu vou cuidar, eu vou zelar, eu vou fazer o melhor. Eu sei que ela sabe fazer, mas eu estou junto dela, porque Deus a fez para junto de mim realizar a sua obra. A obra de Deus requer e me diz que não é bom que o homem esteja só. E olha a maravilha daquilo que Deus me deu. Uma mulher que é como eu, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela é meu reflexo, assim como Cristo é o reflexo do Pai. E aí você vai ter no mundo, sim, expressões de pensamentos que contrapõem isso. Simone de Beauvoir, a ideia dela era tirar da mulher essa noção de que a sua sexualidade ela é referente ao homem. É referente ao homem. Então você tem que pensar num terceiro sexo, não mais o masculino, não mais essa mulher referente ao homem, mas uma mulher por si. Independente do homem. Você crê que Deus criou você, mulher, a partir do homem? Você crê que Deus fez você idônea, como é o homem, para com o homem se unir a Ele e fazer a obra do Senhor? Por que insistimos em querer nos ver distintos? Deus olha para o homem só e diz, não é bom. Então o homem, ele também não é existencialmente alguém sem qualquer referência à mulher. E de modo tão sábio, Deus fez com que o homem tenha que se unir à mulher para que um novo homem surja, uma nova mulher surjam, para que todos compreendam que a obra de Deus, a vontade de Deus se cumpre na união, na comunhão. Não é bom estarmos sós. Eu não sei você, eu já vivi sozinho muitos anos. Quando eu me formei de seminário, eu não era casado. Eu fui casar alguns anos depois de me formar. Formei em 2001. Alguns de vocês não eram nem nascidos. E fui me casar em 2006. Por alguns anos aí morando sozinho. É ruim, cara. Você sai para trabalhar, você deixou as coisas ali na pia, não deu tempo. Aí você volta, tá tudo do jeito que você deixou. Tá tudo ali. Sabe, em princípio você não nota isso. É interessante. Eu vi que depois de 1 ou 2 anos que eu estava morando sozinho, eu comecei a notar isso. Eu cheguei em casa e... Nossa, tá exatamente como eu deixei. Bom, isso é um bom sinal, ninguém roubou nada, né? Mas... Cara, quer dizer que não tem ninguém para eu dividir. Quer dizer que não tem ninguém para estar comigo. Não tem ninguém para lavar a louça comigo. Não tem ninguém para varrer o chão comigo. Não tem ninguém para comer comigo, para dormir comigo, para tomar um banho comigo. Não tem. Casado, tá? Papai e mamãe pode. Aliás, melhor não, que está gastando muita água, a água está sendo um problema aí, melhor não. Toma cada um o seu banho rapidinho aí e tal. Conta d'água tá cara.
Mas isso, queridos, é uma expressão prática, é uma forma prática de perceber como não é bom estar só. Como não é bom você viver só. Como não é bom você servir a Deus só. Você vê desigrejados, pessoas querendo justificar e dizer que está tudo certo, sair da igreja, ficar sozinho, eu posso ser crente sozinho. Não, não pode. Você não é igreja sozinho. Não, você não vai ter o estímulo do seu irmão para orar com você. Mas, pastor, as pessoas me magoam na igreja. Mostra a ferida, conserta os relacionamentos. Sangra por essa igreja pela qual Jesus deu a vida. Mas não enfie na sua cabeça um princípio que a criação nos trouxe. Não é bom estar só. Então, cuida dessa mulher que Deus te deu. Cuida desse marido que Deus te deu. Ame-o. Para que a obra de Deus seja feita de uma forma mais profunda e bem feita no seu lar. Para que você perceba que boa parte dos conflitos que você tem tido é pelo seu egoísmo, é pelo seu orgulho, que no amor você pode deixar muita coisa para lá, abrir mão de tanta coisa. Tanta coisa. Eu lembro o quanto eu infernizei a minha mulher no primeiro ano de casamento. Vocês riem? Ela não. Como eu infernizei a Vanessa. Como eu quis controlá-la. Como eu quis que ela deixasse de ser pecadora. Sabe? Tipo, eu esqueci que eu sou pecador. E vamos endireitar essa mulher. Em um ano essa mulher vai estar reta. O que dá quando a gente vive em hipocrisia, né? Esquece de quem é, esquece dos próprios pecados. Não dá coisa boa. Os conflitos vieram, as tensões, as brigas, as discussões, as palavras duras. Até que um dia, eu quero que você morra, surgiu na conversa. Aí eu... Sabe? Sabe quando você tem que bater lá no fundo do poço e perceber? Chegamos lá. Eu lembro que, no nosso caso, eu estava corrigindo a minha dissertação de mestrado, e aí o Dr. Heber Campos, ele, depois já de muitas horas a gente ali corrigindo, trabalhando a dissertação e tal, ele, Ricardo, vamos parar. Ele fala assim mesmo, vamos parar, vamos falar de uma coisa mais tranquila aqui e tal. Você casou agora, como é que está o casamento? Ele nunca me falou, mas eu acho que na hora ele pensou, que besteira que eu fui fazer, para que eu fui perguntar isso? Era melhor até continuar a corrigir a dissertação. Ele me ouviu como um pastor, e poucas pessoas sabem como o Dr. Heber Campos é pastor. E me ouviu, ele, Ricardo, deixe sua mulher com os pecados dela diante de Deus e cuide dos seus pecados, que são muitos. Quando você finalmente aprender a lidar com os seus pecados, você vai ajudar a sua esposa a lidar com os pecados dela. Esse conselho salvou o meu casamento. Esse simples conselho mudou a minha perspectiva. Primeiro, em relação à minha esposa. Quem eu penso que eu sou para endireitá-la? Quem eu penso que eu sou, sendo que o próprio Cristo deixou a obra para fazer no final, para terminar ao final. E depois eu descobri o quão hipócrita eu era. Dói, cara. Lembra assim, dá umas pontadas no coração. Mas tem algo que estava no meu coração. Não era bom ficar só. Eu não podia perder a minha esposa. Eu não queria voltar a abrir a porta de casa e estar tudo do mesmo jeito. É melhor quebrar o orgulho e consertar a vida. Tá aí, estamos juntos até hoje. Funciona. Não perca as esperanças. Se eu tive jeito, querido, você tem. E último, querido, que nós precisamos entender, nós temos laços existenciais. Nós temos laços existenciais. Veja que, primeiro,
a própria ideia da criação da mulher, ela é tirada da carne, ela é tirada da constituição física de Adão. Deus está querendo nos incutir na mente que existe uma ligação intrínseca como seres humanos, e Ele diz que isso se aperta, isso se torna ainda mais profundo quando o homem, deixando o pai e mãe, você quer desfrutar da relação sexual, deixa pai e mãe, ou seja, assuma diante de todos o relacionamento e então desfrute desse relacionamento. E ao deixar pai e mãe, você se une à sua mulher e tornam-se os dois uma só carne. A ligação que você tem com a sua esposa, a ligação que você tem com a pessoa com quem você manteve relações sexuais é existencial. É existencial. E é por isso, meus irmãos, que nós vemos na lei do Senhor penas duras para pecados que estão relacionados à sexualidade. É por isso que nós vemos na lei que o estuprador deve ser morto para quebrar esse laço, para a mulher não viver prisioneira desse estuprador. É por isso. Você acreditou na historinha, né, que andaram contando aí, né, que a Bíblia ensina que a mulher tem que casar com o estuprador dela, né? Não, a Bíblia não ensina isso não. A Bíblia ensina que o estuprador deve morrer. Por quê? Porque o laço que ele impôs sobre essa mulher é real diante de Deus. Por isso o adultério também era punido com a morte. Você matou, você rompeu uma vida que se formou nessa relação. É por isso que o adultério é algo tão importante, tão profundo, que nós temos que tratar com ódio profundo. Não odiando necessariamente a pessoa no sentido de matá-la agora, hoje. Porque como muitas vezes o adultério ele era cometido, o marido tinha a opção de, amando a sua esposa, ficar calado com ela. E cobrir o seu pecado. E aceitá-la. Ele tinha essa opção. Foi o que José ia fazer. Quando descobre que Maria está grávida, ela já tinha um compromisso com ele que já não voltava atrás. Não voltava atrás. Muitas vezes também um homem, quando casava com uma mulher, que descobria que ela já tinha tido relações, o que muitas vezes esses homens faziam? Matavam as mulheres, para poderem romper a aliança, para poderem romper esse laço. E o que Moisés fez então, por causa da dureza de coração? Deu carta de divórcio. Não mata, divorcia. Porque ela já pertence a outra, ela já se uniu com outro homem. Ah, mas essas leis só recaem sobre a mulher. Queridos, vamos ser práticos. Como é que você sabe que um homem é virgem? É uma questão prática. Adianta você fazer uma lei inútil? É inútil. Mas a mulher você tem como saber. E não pense você que as coisas não recaem sobre o homem, porque quando as pessoas eram pegas em adultério, não era a mulher que era apedrejada até a morte, eram os dois adúlteros. Então, não tenta impor sobre a Bíblia uma leitura parcial da vida, querendo dizer que a Bíblia é machista, é isso, aquilo, outro. Não faça isso. Mas também não dê um peso pequeno à relação sexual. Não transforme a relação sexual numa coisa simplesmente para a sua diversão, para o seu prazer, para a sua diversão. Porque quando você faz isso, é aí que você começa a ter ideia e achar plausível. Quem sabe experimentar outro? Ou ainda, já que o meu cônjuge não me dá, eu vou procurar quem me dê. É uma das coisas mais tristes que você pode ler. É o texto de um adúltero conversando com a pessoa com quem teve adultério. Eu lembro de uma mulher tendo uma conversas como essas com um homem com quem adulterou. Não vou usar os termos dela porque são muito baixos, mas basicamente é: se o meu marido não faz, então eu procuro quem queira. E ela encontrou. Sempre encontra, né? Mas saiba que isso é sério, que isto é grave. Porque essa relação que se forma, porque essa união existencial que se estabelece para a Escritura é
verdadeira. Não parta dos princípios mundanos para interpretar a Bíblia. Interprete a Bíblia através dela mesma. Então, quando ela põe penas tão pesadas para isso, é porque é verdadeira essa ligação existencial do casamento. Por isso, Paulo falou até mesmo sobre isso com as mulheres. Falando até que esse casamento, com as mulheres não, com a igreja, falando que o casamento representa a relação de Cristo com a igreja. E é um mistério, porque como pode essa relação representar a relação de Cristo com a igreja? Mas é uma relação existencial, a ponto de que perseguir a igreja é perseguir a Cristo, do mesmo modo que maltratar a sua mulher é maltratar você. Maltratar o seu marido é maltratar você. E se você compreender isso finalmente em seu coração, e eu sei que você pode ter cometido adultério. Eu sei que você pode ter adulterado ainda aqui no seu coração. Mas muitos adulteram também na prática. E se seu cônjuge não vai embora, e se seu cônjuge te recebeu de volta, seja grato a Deus por isso. Seja grato a Ele. Ame-o ainda mais. Porque você o feriu profundamente, existencialmente. Não aceite um mundo que ache que até um adultério, que colocar mais um na relação vai dar uma apimentada e melhorar o casamento. Não vai. Não vai. Então aceite essa realidade. Você tem laços existenciais com o seu cônjuge, de modo que você é a mulher dele. Você é o homem dela. Tanto que Paulo, quando trata de relação sexual, ele diz que os direitos são iguais, são os mesmos. A mulher tem direito sobre o marido e o marido tem direito sobre a esposa. Pertencem um ao outro, porque são um só. Vamos ficar de pé, vamos orar, queridos. Eterno Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu amor e misericórdia em nos conceder, diante de um mundo caído, diretrizes de como a família foi criada, para que compreendamos como entendê-la e como viver em família. Ajuda-nos, ó Pai, a expressarmos isso no nosso dia a dia, levarmos a sério esses princípios e vivenciarmos isso de um modo claro, para que o mundo possa ver esse testemunho em nossas vidas. Cuida daqueles, ó Pai, que estão em casamentos difíceis, com pessoas até mesmo que não compartilham de sua fé, para que possam, pelo exemplo, testemunharem a Cristo e, quem sabe, ganhar o seu cônjuge. Também cuida daqueles, ó Pai, que estão planejando e desejosos de se casarem, ó Pai, para que observem devidamente e façam escolhas devidas, ó Pai, buscando servir a Ti, Senhor. E abençoe aqueles que estão no casamento no Senhor, compartilhando da fé com os seus cônjuges, ó Pai, que estão diante de Ti com os seus cônjuges, ó Deus, que possam servir de bênção na vida daqueles que estão ao seu redor, que possam eles mesmos, ó Pai, testemunhar de modo profundo, ó Pai, como é vivermos uma família como ela foi criada. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos vós, povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Podemos assentar, meus queridos.